terem seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso enquanto durar esta solenidade. É com grande satisfação que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Sobral, dá início à cerimônia de formatura dos alunos dos cursos técnicos do segundo semestre de 2011. Curso técnico em eletrotécnica, turma Potência Ativa, Paraninfo Kleber César Alves de Souza. Professores homenageados: Francelino Carneiro, Edilson Mineiro e Marcel Mendonça. Funcionários homenageados: Tatiana Ximenes, Ranádia Virgulino, Marianete Gomes. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando. Curso técnico em fruticultura. Turma, o tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Paraninfo Deus, patrono nossos pais. Professores homenageados: Francisco José Carvalho, Adna Dutra e Jonas Freire. Funcionária homenageada: Maria Leila Mesquita. Que vem do coração de Deus, a gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma perna que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou inteira sem ver. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Você é impossível de esquecer. Amiga, eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou inteira. Curso técnico em mecânica. Turma Mecânicos Pensantes. Paraninfo Francisco Rodrigues de Souza, patrono Deus. Professores homenageados: Rafael Vitor, Valério Fernandes e Ricardo Miarte. Funcionário homenageado: José Maria Magalhães Bezerra. This Romeo is bleeding, you can't see his blood. It's nothing but some feelings, this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be, but I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Curso técnico em meio ambiente. Turma Germário Marcos Araújo. Paraninfo Marcos Eric Rodrigues da Silva. Patrono Nossos Pais. Professores homenageados:
Socorro Ortegal. Funcionários homenageados: Ana José Vicente dos Santos e José Arimateia Magalhães Bezerra. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo em geral. No princípio o verbo se fez fogo, nem atrás tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra. Natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar, fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Anunciamos a presença do diretor-geral do campus de Sobral, professor Helber Saraiva de Santiago, aqui representando o magnífico reitor, professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, acompanhado das seguintes autoridades: professor Eliano Vieira Pessoa, diretor de ensino do campus de Sobral; professor Germário Marcos Araújo, coordenador do eixo de Ambiente, Saúde e Segurança; professor Marco Antônio Rosa de Carvalho, coordenador do eixo de Recursos Naturais; professor Kleber César Alves de Souza, coordenador do eixo de Controle e Processos Industriais; e José Borges Leal Filho, chefe do Departamento de Administração do campus de Sobral. Assistiremos agora a uma homenagem dos alunos e servidores. Boa noite. De
Marcel e da Patrícia Dias. Para compor a mesa principal desta cerimônia, convidamos o diretor-geral do Campus de Sobral, professor Helber Saraiva de Santiago, acompanhado das seguintes autoridades: professor Eliano Vieira Pessoa, diretor de ensino do Campus de Sobral; professor Germário Marcos Araújo, coordenador do eixo de Ambiente, Saúde e Segurança; professor Marco Antônio Rosa de Carvalho, coordenador do eixo de Recursos Naturais; professor Kleber César Alves de Souza, coordenador do eixo de Controle e Processos Industriais; e José Borges Leal Filho, chefe do Departamento de Administração do Campus de Sobral. Convidamos o diretor-geral do Campus de Sobral para abrir os trabalhos desta sessão solene. Declaro abertos os trabalhos da sessão solene do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, convocada com o fim específico de conferir o título de técnico aos formandos do campus de Sobral deste Instituto. Convidamos a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional. Dá pra pegar da mesmo, mas por cima não dá. Muito vazio. Mas assim, só pra dentro, entendeu? Ah, lá por cima.
sentar-se. Sempre pela alta qualidade de ensino, acompanhando as inovações da tecnologia e do setor de serviços. Capacita profissionais para o mercado de trabalho, alinhando a teoria à prática e proporcionando, ao mesmo tempo, uma formação humanística. Com o surgimento do IFCE, passamos a contar com 12 campi, localizados nos municípios de Acaraú, Canindé, Crato, Cedro, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral, além dos campos avançados de Aracati, Baturité, Jaguaribe, Tauá e Tianguá. O Instituto Federal oferece desde cursos de formação continuada e técnicos de nível médio até os de pós-graduação, valorizando a educação superior nas áreas de tecnologia e licenciatura em ciências da natureza. O campus de Sobral surgiu na segunda fase do plano de expansão da rede de ensino profissional e tecnológico, promovido pelo governo federal em 2007. A área aproximada do campus é de 5 hectares, distribuídos em salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cantinas e setor administrativo. O corpo docente técnico-administrativo é composto por mais de 90 profissionais. Atualmente, são 1.123 alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos e nos superiores. Técnico em fruticultura para proferir o seu discurso. Boa noite a todos. Bem, primeiramente gostaria de agradecer aos meus colegas a confiança depositada em mim quando me escolheram para proferir, nesse dia tão importante para todos nós, algumas palavras que possam expressar o pensamento da turma e servir de reflexão no início dessa nova caminhada. Citada por Shakespeare, se os seus sonhos estão nas nuvens, eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces. Todo o início de graduação é como se o sonho da formatura estivesse nas nuvens, e pode ter certeza que está. No começo, olhamos para o alto e vimos muitas confusões de teorias, fórmulas, livros, trabalhos, provas, sem que tivéssemos a exata noção da dimensão do desafio que nos aguardava. Naquele momento, então calouros, procurávamos nos familiarizar uns com os outros e com a nova rotina que estabelecia. Tomamos fôlego e começamos a escalada. Subimos o primeiro degrau e a cada etapa vencida, a escalada se tornava mais emocionante. E como um alpinista que está começando a sua subida, respira fundo, olha o topo da montanha, sabendo que de suas dificuldades, mas que com fé alcançará o cume. Em meio às atividades do IFCE, as conversas pelos corredores, as longas madrugadas em claro, aos poucos o Instituto foi se tornando parte de nossas vidas. Vencemos muitos obstáculos, noites perdidas, férias e passeios adiados. Vivenciamos experiências que envolviam todos os tipos de situação, as alegrias, as tristezas, das cômicas às trágicas, das corriqueiras às surpreendentes. E assim, a cada passo, a cada experiência vivenciada, a caminhada ia ficando mais curta e um degrau ficando para trás. Por um sonho que a essa altura parecia estar mais longe. Encontramos na vida acadêmica coisas que nos surpreenderam, que nos cativaram fortemente a alma.
a importância de aprender e ensinar reciprocamente, o valor de discutirmos ideias a ponto de discordarmos de nós mesmos, se é que isso é possível. A habilidade de conviver com as diferenças e as opiniões. E ainda uma coisa bastante preciosa, mágica, rica, que levaremos para o resto de nossas vidas, o conhecimento. Então, olhamos para o nosso redor e percebemos que muitos amigos ficaram no meio do percurso. E nessas horas, nessas horas é que as pessoas que amamos, pais, toda a nossa família, fazem a diferença. Palavras amigas, demonstrações de afeto, olhares compreensivos. Quando os alicerces que estamos construindo chegam perto das nuvens, o tempo se fecha e a busca pelo sonho de formar-se parece não ter fim. E é neste momento em que nos sentimos recomeçando a escalada e para finalmente tomar posse daquilo que nos pertence. Nós hoje, aqui reunidos, saudamos a conquista de nosso almejado diploma, o qual agrega em si fatores que extrapolam os limites do conhecimento técnico adquirido, sendo reflexo de clarividade, do alto grau de idealismo, coragem e perseverança que norteou nossa trajetória ao longo destes últimos anos. Mais que um mero pedaço de papel, nosso diploma adquire feições próprias. Nosso diploma tem personalidade, tem caráter, faz-se vida. Vida que supre um processo de aprimoramento contínuo de desenvolvimento do grupo. Durante todo este tempo, escalamos e edificamos nossas colunas, e neste dia, esta caminhada chega ao fim, para que se possa fazer um novo começo. E podem ter certeza que sentiremos saudade do percurso. E nesta caminhada, sempre tivemos pessoas ativas ao nosso redor. E agora eu pergunto, como reduzir a meras palavras todo o significado da participação de nossos pais? São eles que nos fornecem os subsídios mais preciosos, aos quais sempre recorremos quando precisamos procurar afeto e motivação. Como deixar de mencionar a influência de nossos mestres, pilares ativos em nosso desenvolvimento, sempre nos auxiliando em alguma coisa, ainda que não percebamos? Como suprir o nosso agradecimento aos nossos companheiros e companheiras, a eles os nossos mais sinceros sentimentos de amor. Quanto a nós, o que fazer daqui para frente? O que senão enfrentar os desafios que a vida nos oferece com sabedoria, força e beleza? Que permita nós levantarmos as nossas colunas, transportando barreiras na conquista dos nossos objetivos. Para concluir, gostaria de apenas dizer que hoje nossos alicerces encontram-se nas nuvens. E agora é tomar posse do que é nosso, que essa cerimônia de formatura não represente uma despedida em nossas vidas, e sim a reafirmação de ter vencido mais uma etapa de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Neste momento, a coordenadora do controle acadêmico, Manuela Maria Alcântara Melo, entrega ao diretor-geral do IFCE Campus de Sobral as listas com as assinaturas dos concludentes, que serão anexadas à ata da cerimônia de formatura. Convidamos Geise Kelly Pontes Bezerra, concludente do curso técnico em meio ambiente,
para fazer o juramento acompanhado dos demais concludentes. Prometo, sob juramento, exercer com honestidade a profissão a que ora me habilito, sem me deixar cegar pelo sucesso, comprometendo-me com o aperfeiçoamento da sociedade. E assim, estarei em paz com Deus e comigo mesmo. Helber Saraiva de Santiago, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus de Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas leis do país, de acordo com o Estatuto e Regimento Geral Institucional em vigor, confiro aos formandos dos cursos técnicos em Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica e Meio Ambiente, cujas assinaturas constam das listas a mim apresentadas, o título de técnico a eles inerente. Parabéns. Convidamos o técnico José Jackson Pereira de Oliveira, do curso técnico em Eletrotécnica, para receber o certificado simbólico das mãos do diretor-geral do Campus de Sobral, professor Helber Saraiva de Santiago. Os formandos podem sentar-se. Convidamos a técnica Gleiciane Sabino da Silva, do curso técnico em Fruticultura, para receber o certificado simbólico das mãos do diretor de ensino do campus de Sobral, professor Eliano Vieira Pessoa. Convidamos o técnico João Paulo Apolinário Silva, do curso técnico em Mecânica, para receber o certificado simbólico das mãos do professor Kleber César Alves de Souza, coordenador do eixo de controle e processos industriais. Convidamos a técnica Viviane Caetano Freire Aguiar, do curso técnico em Meio Ambiente, para receber o certificado simbólico das mãos do professor Germário Marcos Araújo, coordenador do eixo de Ambiente, Saúde e Segurança.
Concedemos a palavra ao professor Eliano Vieira Pessoa, diretor de ensino do campus de Sobral. Boa noite. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa do diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Sobral, Helber Saraiva de Santiago. Vivenciamos um tempo onde a formação é permeada pelas relações entre tecnologia e educação, fato que impulsiona um crítico e reflexivo esforço dos profissionais de educação para a construção de propostas educacionais que consigam atender às exigências do mundo do trabalho, fazendo conexão entre um saber crítico que seja vinculado com um projeto democrático de sociedade. O ensino técnico precisa investir e com qualidade, porque necessitamos de técnicos de nível médio, técnicos com alto padrão de excelência em todas as esferas da nossa sociedade. Esse tipo de ensino precisa ser expandido e atualizado, porque a mão de obra do povo brasileiro possui pouca qualificação, apresenta um número reduzido de anos de estudo e tem grandes problemas de se adaptar às mudanças nas formas e relações de trabalho. Deve-se lembrar que permitir com que os trabalhadores se tornem capacitados para essas variações do mercado de trabalho e, consequentemente, da sociedade não é responsabilidade de empresas, não excluindo a ideia de que estas podem prover o treinamento de funcionários para que estes se adaptem às inovações. Entretanto, fazer com que o indivíduo entenda que é preciso aprender a aprender, ensiná-lo a pensar como sujeito ativo sobre o que está fazendo e como o que ele está fazendo afetará a sociedade na qual ele está inserido, orientá-lo para que ele não seja simplesmente um ser robótico, um simples reprodutor de uma missão empresarial, mas sim possuidor de habilidades e diversos conhecimentos, os quais poderá colocar em prática onde achar que eles produzirão maior resultado. Essas responsabilidades cabem às instituições de ensino, principalmente às instituições de ensino público, que devem estar alinhadas com o mercado de trabalho, mas jamais se permitindo esquecer que devem manter a sua autonomia como principais formadores de cidadãos que são. O Brasil precisa que os seus filhos tenham maior escolaridade, que tenham uma profissão e se afastem dos crimes da drogadização, aumentando dessa forma sua autoestima e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Sem dúvida alguma, o ensino técnico é a bola mestra para o alcance desse objetivo. Muitas expectativas surgirão a partir desse momento. Por isso é preciso que cada um dos formandos aqui presentes seja capaz de buscar sua formação continuada, de modo que a profissionalização proporcionada pelo Instituto Federal do Ceará, campus de Sobral, seja ressignificada no competitivo mundo do trabalho. Somos imbuídos em nosso dia a dia a buscar a maior compreensão do que é a tecnologia e de que forma ela pode e deve ser construída, disseminada, por quem deve ser apropriada e para que fim deve ser aplicada. A partir desses questionamentos, encontramos a força motriz que orienta as condutas e as práticas dos nossos professores, gestores e toda a comunidade acadêmica. Busquemos relações mais humanas, justas e democráticas em todos os aspectos das nossas vidas. Desejo-lhes sucesso e que Deus nos abençoe. Obrigado, boa noite. Ouviremos agora o discurso do diretor-geral do campus de Sobral, professor Helber Saraiva de Santiago. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar o professor Eliano Vieira Pessoa, diretor de ensino aqui do nosso campus. Saudar também o professor Kleber, coordenador do eixo de controle de processos industriais, professor Germário, coordenador do eixo de meio ambiente, e hoje homenageado por nome de uma das turmas aqui, né, professor? Saudar também o professor Marco Rosa, coordenador do eixo de recursos naturais,
o senhor Borges, chefe do Departamento de Administração aqui do campus de Sobral, saudar a todos os servidores docentes aqui presentes, servidores técnicos administrativos, formandos, pais, senhoras e senhores, meu boa noite. Inicialmente quero transmitir a todos os formandos os votos de felicitações do magnífico reitor do Instituto Federal do Ceará, professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, a quem expressamos gratidão por sua dedicação na condução dessa instituição federal. É com grande alegria que estamos aqui nesse ginásio recém-inaugurado, nominado Ginásio Poliesportivo Professor Vicente de Paulo Miranda Leitão, para o momento mais importante da nossa instituição. É o nosso retorno à sociedade pela confiança depositada em todos nós neste processo de formação. Vocês formandos, que neste momento passam a serem chamados de técnicos, estão sem dúvidas preparados para a nova fase das suas vidas. Hoje, estamos mais uma vez formando pessoas, jovens ou não, para o crescimento das cidades, dos municípios aqui envolvidos na região norte, para o mercado de trabalho, que a cada dia cresce e sem dúvida está cada vez mais exigente. Atualmente, o nosso país vive um momento de crescimento muito acentuado. Crescimento este nunca experimentado antes. Vivemos um momento ímpar. Recentemente, acompanhamos nos meios de comunicação a crise em países ricos como os Estados Unidos e atualmente a Europa também em crise. E no meio de toda essa problemática mundial, o nosso país continua crescendo. A necessidade de mão de obra técnica é muito grande. Em 2014, seremos sede da Copa do Mundo de Futebol, que sem dúvida vem mobilizando as autoridades no sentido de melhorar a infraestrutura do nosso país. Mas não é só esse o motivo do crescimento. Temos que reconhecer que muitos investimentos estão sendo realizados na educação. Estes frutos nós estamos começando a colher hoje. No nosso estado, vemos um crescimento em índices maiores do que os demais estados do Nordeste. Temos grandes projetos de implantação, que sem dúvida irão impactar positivamente a nossa economia. O complexo do PECEM, por exemplo, com o porto, com a refinaria, com a siderurgia e as empresas privadas irão gerar milhares de empregos. Neste processo, a região norte do nosso estado é beneficiada pela proximidade desse importante empreendimento. A gente pode achar que não estamos próximos do PECEM, mas 200 quilômetros é uma distância muito pequena. Países como a China transportam a sua produção por 500 ou 1000 quilômetros. Isso não é dificuldade. Nós estamos a 210 quilômetros de rodovia do Porto do PECEM e a apenas 150 quilômetros de estrada de ferro. O município de Sobral vem se destacando há muitos anos pela visão dos gestores nesse planejamento a médio e longo prazo. Atualmente, o seu prefeito Clodovil Arruda, o Bebeu, passa por um processo, está implantando em Sobral muitas indústrias. Está sendo instalado um polo metal mecânico, o qual contemplará uma fábrica de veículos esportivos, uma montadora de ônibus, uma fábrica de implementos rodoviários, dentre outras empresas nesta área. Está também em fase de estudo a implantação de uma grande indústria de processamento de leite. Esses são apenas alguns exemplos do que está por vir para Sobral. Sobral está planejando até 2020, os próximos 20 anos, de como Sobral e a região norte está crescendo. Porque, na verdade, a prefeitura está pensando não só no município, mas em todas as cidades do entorno. Então, crescimento regional realmente. Também será criado aqui no município de Sobral um porto seco, que atenderá a demanda de transportes por ferrovia de toda a região norte, inclusive da Serra da Ibiapaba. Como a nossa missão é a formação para o mercado de trabalho, estamos presentes nesse planejamento. Como também adequamos nossos cursos para que a formação dos nossos alunos fiquem em sintonia com o crescimento de Sobral e da região norte. Dessa forma, a mão de obra aqui formada automaticamente absorvida pelo mercado de trabalho. Lembrando que o país está carente de pessoas com formação técnica. Essa formação tem o diferencial de ser mais rápida do que outras formações.
Nós, recentemente, estamos com concursos públicos em andamento para o Instituto Federal do Ceará, que teremos mais 6 unidades no nosso estado, várias vagas para técnicos, que vocês com certeza devem participar desse processo. Atualmente tivemos concursos que não passou ninguém, porque o número de inscritos foi pequeno. Então fiquem atentos a esses concursos que estão surgindo, fiquem acessando o site da instituição, muitos concursos virão para técnicos. E uma observação, só vocês técnicos podem concorrer. Os tecnólogos não, porque é nível superior. A carreira dessas vagas que estão surgindo são as carreiras de técnico. Os tecnólogos têm outras vagas que eles podem concorrer. Então aproveitem essa oportunidade, fiquem antenados com esses concursos que estão surgindo aqui no nosso Instituto Federal, em todo o estado e, na verdade, em todo o Brasil. Para atingirmos a qualidade que desejamos, muitas obras foram realizadas nesse campus. Dentre elas, a construção do bloco didático com 9 salas, a construção da nova biblioteca, do ginásio poliesportivo, esse que nós estamos, dos setores de almoxarifado e patrimônio, a reforma do bloco administrativo, a melhoria da pavimentação e acessibilidade, dentre outras pequenas reformas e obras. Atualmente, encontra-se em andamento a construção do refeitório, que fornecerá refeições a um valor simbólico, com previsão de início de funcionamento para o segundo semestre de 2012. É uma obra realmente que nós estamos abraçando, estamos todos empenhados, porque sabemos da importância dessa obra quando ela estiver em funcionamento. Os alunos poderão ficar 2 turnos aqui com a tranquilidade de ter uma refeição de alta qualidade, acompanhada por nossos profissionais, fiscalizada pelos professores do eixo de alimentos e a baixo custo. A ideia é que a gente tenha uma refeição a R$ 1,20 para o aluno. Então isso eu tenho certeza que é um equipamento que vai trazer essa tranquilidade a mais para os alunos em poder trabalhar em pesquisa, em projetos de extensão e ficar mais presente aqui na instituição. O refeitório está em obras aqui ao lado e logo nós teremos esse equipamento em funcionamento. Além das edificações, muitas obras muitos equipamentos foram adquiridos para os laboratórios, como também compramos um ônibus rodoviário e uma van para as visitas técnicas e aulas práticas. Mas não estamos satisfeitos. Encontra-se em fase final de projetos a nossa piscina, que será aqui ao lado do ginásio. Teremos também mais ao fundo um campo de futebol society, uma academia de musculação, o setor de transporte, um auditório com capacidade para 300 pessoas e outros projetos importantes para o nosso campus, como por exemplo a reforma de todos os blocos antigos dos eixos aqui existentes. Gostaria agora de registrar meus sinceros agradecimentos a cada professor que contribuiu na formação de vocês. Também sou docente, sei como é que é a vida do professor. Trabalhos para casa, é duro, é prova para corrigir, nessa ali, então é duro, a vida do professor não é fácil, mas a gente está aqui porque gosta, a gente ama essa profissão. Então agradeço aqui cada professor que está aqui presente, professor Rafael Vitor ali atrás, professor Francilino, e não poderia também deixar de agradecer aos servidores técnicos administrativos pelo trabalho da educação para que sejam dadas as condições para o ensino de qualidade. Sem os servidores técnicos administrativos também não conseguimos colocar a escola para funcionar. Agradeço também às empresas e instituições parceiras que oferecem oportunidades para o aperfeiçoamento técnico e prático dos nossos alunos. Os estágios, a gente está sempre em parceria com as empresas, conversando, entendendo o mercado para que a gente foque os nossos cursos para a formação de vocês. Enfim, quero agradecer a todos que contribuíram para a realização desse momento tão emblemático que estamos vivenciando. Em especial, a Priscila Uchoa. Obrigado, Priscila, pela organização do evento. Bom, este é um momento muito especial, pois é a ocasião da formatura de mais 23 concludentes dos cursos técnico e mecânica, eletrotécnica, meio ambiente e fruticultura. É um momento de felicidade, pelo qual muitos aguardaram ansiosos, despendendo esforços contínuos entre estudos, deslocamentos, trabalhos e empenho. Este momento não é um instante apenas, mas representa uma passagem para o futuro de cada um de vocês. O futuro que tanto sonharam e que agora vira realidade.
diante dos esforços empreendidos em anos de estudos. Neste encontro agora de técnicos recém-formados, queremos externar nosso profundo agradecimento a Deus pela luz e proteção durante a jornada, aos familiares, pelo apoio nos momentos de angústia e ausência do seu convívio, aos amigos, pela partilha dos momentos inesquecíveis de descontração, dificuldades e superações. Esta oportunidade é única, jamais retornará, mas ficará para sempre guardada em suas recordações. Por isso, fico honrado em poder compartilhar com vocês toda essa vitória alcançada. Nossas comemorações hoje exaltam a determinação de cada um de vocês por terem superado as barreiras, enfrentando os desafios e seguido adiante. Que Deus abençoe a todos os projetos, na vida e no trabalho. Meus parabéns e meu muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e convidamos o diretor-geral do campus de Sobral, professor Hilbert Saraiva de Santiago, para encerrar os trabalhos dessa sessão solene. Declaro encerrada a solenidade de cerimônia de formatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Sobral. Boa noite a todos. Aqui tá bom.